veio muito com os meus valores, com o que eu acreditava, né? Porque o eletrônico não é só música, é um movimento, né? Tem a questão do movimento house, da questão ali do porquê o house foi criado, a questão da comunidade negra, a questão da galera que era excluída da sociedade que queria, né? Ter a voz ativa, então... acho que tudo isso se alinhava muito também com os meus princípios, né? Então, foi um mundo, assim, que eu conheci e eu caí de cabeça, assim. Até que quando eu fiz meus 18 anos, foi onde eu comecei a ir mais em festa, comecei a realmente participar mais desse meio, né? E daí, nesse meio tempo, aprendendo com meus amigos ali, com os equipamentos deles, entendendo um pouco mais como que funcionava esse mundo de DJ. Até quando eu comprei meu próprio equipamento, que daí quando eu comecei já a trabalhar mais fixo, já tinha meu trabalho, acho que... tinha meus 18 ou 19 anos, foi quando eu comprei meu primeiro equipamento, que era uma controladorazinha assim, bem porcariazinha, você só dá play e pausa, e tinha que usar o mouse pra um monte de coisa. E foi ali onde eu realmente daí eu comecei. E daí outros amigos, né, por exemplo, o Gabriel, o Thiago, foram amigos que me deram a oportunidade de tocar nas primeiras festas, né? Mas eu não tinha nem noção da dimensão do que vinha pela frente, não tinha nem dimensão do que era aquilo, né? Era realmente uma brincadeira, né? Entendi. E quem pagou o equipamento foi a segurança do trabalho. Foi a segurança do trabalho. A segurança do trabalho pagou muita coisa na minha vida e paga até hoje, né? Porque por mais que eu toque adoidado, alugo equipamento adoidado, hoje eu tô numa posição, assim, muito interessante dentro da segurança do trabalho, né? Eu sou gerente de segurança do trabalho numa das maiores empresas de data center, então... Até hoje a segurança do trabalho paga minhas contas. Eu brinco com a galera que eu falo que a segurança do trabalho é meu hobby, né? Que o DJ é a parada, né? Mas ainda essa chave ainda não virou 100%, né? A gente tá trabalhando aí muito certinho, muito firme, construindo uma base muito sólida para um momento, quem sabe, essa chave poder virar, a gente poder viver de arte, né? Vender minha arte na praia. Eu tenho uma frase aqui que a gente faz o que a gente ama, no podcast, por exemplo, né? A gente faz o que a gente ama, mas tem um emprego para poder sustentar e ser a moça. Exatamente. É a mesma coisa. E ainda acho que, assim, tem dois tipos de artistas, né? Tem aquela galera que já cai de cabeça direto e enfrenta tudo, e tem pessoas como a gente que primeiro tem um trabalho ali e o trabalho ajuda muito a pagar as contas. Que eu admiro muito essa galera que tem essa coragem de meter a cara e já né? Não, vou viver disso e é só isso. Porque não é fácil não, né? Você sabe, né? Vocês trabalham também com arte, que o podcast não deixa de ser uma forma de arte, de expressão, e você manter tudo isso, né? Você olha a estrutura que você tem aqui, o quanto... é muito suar mesmo fora daqui pra poder manter isso aqui mesmo. Exatamente. E como é que surgiu a ideia da Irlanda nisso tudo? Tu já tava trabalhando, já tava tocando, e aí... sei lá, eu tenho muitos ciclos na minha vida, né? Eu tava chegando num ciclo ali que eu meio que já tava de saco cheio, eu não sabia, eu tava precisando de uma mudança, sabe? E a área de segurança do trabalho, ela é muito complicada no Brasil, porque ou você é técnico ou você é engenheiro. E na administração lá, todas as matérias que eu fiquei foi matéria de matemática, né? Estatística, matemática financeira. Aí eu falei, poxa, se eu quiser crescer, né? Poder ganhar um pouquinho mais, eu tenho que virar engenheiro. Não é muito isso que eu quero. E eu tava pensando em ir pra área de administração. Talvez área de RH, alguma coisa assim, né? E a mesma coisa, né? O que eu poderia fazer ali, né? Então tinha, na minha época, né? Nessa época de 2012, mais ou menos, tinha muito aquela questão de trainee, né? Sim. No Brasil, de você virar trainee e tal. Só que sempre tinha o inglês, né? E eu sempre odiei inglês, sempre, assim. Desde a época de escola, nunca gostei de inglês. Sempre dava um jeito ali de passar, de pedir uma ajuda, porque eu nunca entendia nada. E até quando eu podia escolher entre inglês e espanhol, eu escolhi espanhol, né? Então, minha relação com o inglês era zero. E tu hablas? Habla poquito, manito. Sim, sim. Daquele jeito. Então eu falei, pô, beleza, eu quero fazer essa parada, mas eu preciso do inglês. O que eu vou fazer, né? Acho que todo mundo que vem pra Irlanda tem essa questão, né? De querer vir pra cá pra aprender o inglês, né? Acho que são poucas pessoas que já vêm com trabalho, que já vêm com uma coisa já muito mais estabelecida, né? Grande parte das pessoas que eu também conheci veio pra querer estudar, querer desenvolver inglês. E a minha ideia era voltar um dia, né? Vim fazer meus 2 anos de curso e poder voltar pro Brasil e, quem sabe, trabalhar na área de ADM, na área de RH, não sei. Então, ali foi onde daí tinha um rapaz, né? Eu nem sabia nem o que era intercâmbio, né? Não tinha nem ideia o que era isso, né? Então, daí um dia na empresa lá, eu trabalhando, daí chegou esse rapaz na empresa que era um trainee. Aí ele, trabalhei na Irlanda lá um tempo, era garçom e tal. Pô, mó legal, desenvolvi meu inglês, fiz uma grana. Eu falei, pô, intercâmbio, o que é isso, né? Ele falou, pô, é um programa que você vai pra estudar no país, você pode ficar lá legal, você estuda. Alguns países você pode trabalhar, e é isso. Aí ali eu caí de cabeça pra estudar o que era isso, né? Que era o tal do intercâmbio, né? E
E daí é aquilo, né? Daí você vai ver as possibilidades que você tem, o que dá pra ser feito, o que não dá. E daí você vai ver os países, né? Acho que todo mundo que, né, quer estudar fora vai, vamos ver Estados Unidos, vamos ver Canadá, vamos ver UK, Austrália. Eu não sabia nem que existia Irlanda, né? É muito engraçado que eu tinha muito essa relação viking, druida, celta, de outras viagens, né? Que eu tenho na minha vida. E eu não sabia nem o que era Irlanda, né? Então, tipo, eu já carregava isso dentro de mim, né? E daí eu falei, pô, Irlanda, né? Daí eu comecei a entrar dentro da cultura do país, comecei a entender um pouco mais de como que funcionavam as coisas. E eu falei, pô, legal. E tem a questão também que aqui era muito mais fácil, já não sei se é tão fácil quanto, né? Mas era muito mais fácil do que você ir pra Austrália ou pra países que você não pode nem trabalhar, né? Porque aqui você ainda existe essa possibilidade de trabalhar. E daí lá eu falei, vamos meter a cara, né? Pedi as contas no trabalho, vendi tudo que eu tinha. Infelizmente, minha avó tinha falecido um pouco antes naquela época, mas ela, graças a Deus, deixou um dinheirinho pra mim também, então me ajudou também. Então, eu juntei tudo e falei, vambora. Vamos meter a cara, vamos ver o que dá. E foi tranquilo tomar essa decisão, então, né? Eu sempre fui muito porra louca, né? Não sei se pode falar essas coisas aqui. Eu sei que o podcast tem 2 cariocas aqui, que fica tranquilo, pode falar. Não, comigo não tem tempo ruim. Acho que mudança é uma coisa que eu não tenho... São poucos medos que eu tenho na minha vida, assim, sabe? Não sei se eu... Até poderia dizer que eu tenho algum medo, porque acho que o medo, ele tá ali, de certa forma, pra te dar um empurrão, mas é aquilo, a gente tem que meter a cara na vida, né? Se a gente não meter a cara, a gente não sabe o que vai esperar, né? E como eu já nasci nessa geração de internet e tal, você vê muito as pessoas que são mais velhas e tal, aí aparece aquele vídeo no YouTube, o que os velhos falam, os mais... Os velhos não, né? Desculpa aí, pai, se eu estiver assistindo, você é novinho. Mas as pessoas mais velhas falam, o arrependimento é de não ter vivido, né? O arrependimento era de ter deixado o medo tomar conta. Então, eu sempre deixei isso muito claro dentro de mim, que eu não ia me deixar levar por essas questões e ia sempre meter a cara, né? Então, eu falei, não, vamos embora, vamos fazer. E às vezes até o ambiente que eu tava não era propício. Muitas pessoas ainda não me encorajavam, assim. Muitas pessoas falavam, você tem certeza? Você acha que vai dar certo? Você já tem tudo aqui, você já se formou, já acho que não vai dar certo. Tipo, até comentários às vezes negativos, sabe? Não de apoio. Então, mas eu tava com aquilo já muito decidido e não teve tempo ruim, não. Eu fui, meti a cara, juntei minha malinha. A galera que falou isso só falou, pô, pior que ele tá indo mesmo. Cara, eu não tive ninguém que falou coisa negativa, não. Porque se fosse, eu ia mandar tomar naquele lugar mesmo. Assim, straight away, sabe? Yeah. Porque eu lembro que, pelo menos no meu caso, assim... Primeira vez que eu ouvi falar de intercâmbio, eu tava num quiosque no Cefet. Nesse quiosque tinha vários computadores, assim. E aí eu escutei a garota do lado falando a palavra intercâmbio. E eu sabia que intercâmbio era aquilo. Vem alguém dos Estados Unidos e você vai pra lá. Você fica na casa de família e tal. Aí eu perguntei pra ela. Falei, velho, olha só. Fui de intrusão mesmo. Falei assim, desculpa, eu ouvi você falando. Mas sobre intercâmbio eu tenho interesse. Como é que funciona e tal? Ela me deu uma explicada lá. E aí morreu. O assunto. Aí teve um dia que eu tava andando lá no Cefet e tal. Aí passei em frente a diretoria lá de extensão. Aí tinha uma placa lá, prova para intercâmbio nos Estados Unidos. Isso era 2011, velho. Imagina. Aí eu entrei lá, aí eu falei, né, que eu fiz técnico e médio, tudo mais. Quando eu entrei, a diretora do diretório de extensão foi minha professora do médio, Rosângela. Aí eu falei, Rosângela, o que é aquela placa ali? Ela, você faz uma prova, se tiver entre os 6 primeiros lá, porque só tem 6 vagas, tu vai. E tudo paga essas coisas? Tudo pago, velho. Nossa, imagina. Tirando a passagem, né? Mas assim, se a gente ganhava uma bolsa lá, acho que era 880 legal, reais hein? na época. Dava um pouquinho mais dava quase $200, assim. Legal. Dava uma graninha. Naquela época ali, não, dava quase $400, assim, tal. E aí foi assim. Mas aí depois que eu passei e tudo mais, aí eu só liguei pro meu pai. Eu falei, pai... Então você fez a prova e você passou aí, né? Passei. O bicho é Peguei a nerd última mesmo, não vaga. adianta. Não, peguei a última vaga, velho. Aí, só que meu CR tinha que ter o CR7. Meu CR era 7.1. Aí teve uma garota que ela fez a mesma prova que eu, tirou a nota maior do que eu, só que o CR dela era baixo. Bom. Aí ela me ameaçou entrar na justiça e tudo mais, mas acabou que eu fui, ela não foi. Ela foi no ano passado, no ano seguinte. Deixa o pano que vem. Porque ela falou mesmo, botou meu nome lá, esse aluno aqui, o Thales, ele tirou nota baixa. Aí, enfim, mas eu tava no critério. Tava entre os 6 lá, enfim. Tudo certo. E aí, como é que foi chegar na Irlanda, cara? Então, acho que é tudo muito mágico, né?
Tu chegou na época boa, né? Chegou em junho, né? Eu cheguei no Então, verão, pô, verãozão. e acho que é tudo muito mágico, né? Porque eu nunca, tipo, eu tinha viajado a trabalho em outros locais e tal, mas nunca tinha feito nenhuma viagem internacional e nunca tinha uma noção do que era o mundo estrangeiro, né? Já tinha Cultura. tido contato com gringo alguma vez? Eu tive lá na empresa ia muito chinês, né? Eu trabalhava na Positivo e ia muito chinês, porque a gente comprava muita coisa. Eu trabalhava na fábrica, então a gente fazia as placas e tal, fazia tudo, né? Até chegar no computador ou no celular. E é muito chinês. Aí eu ficava lá tentando se virar e tal. Então, aquela era o contato que eu tinha com o gringo, né? Caraca, eu não consigo ver chinês como gringo. Você sabe porque cada sei lá. esquina lá no Rio tem uma pastelaria chinesa? Não, que aqui em Curitiba é o que mais tem também. É, Coca-Cola, pastel. pastel de flango. Pastel de flango. Catupiry. Caraca. E aí, então, assim, sei lá, acho que eu vi chinês muito como parte da gente já, né? Que tá sempre ali numa barraquinha de yakisoba, fazendo alguma parada. Não consigo ver chinês como gringo, não. Foi mal. Os bichos tá dominando o mundo. Pois é. Então, era o contato que eu tive, assim, porque até em Curitiba mesmo, assim, eu nunca vi muito turista gringo, assim, a galera que vai pra Curitiba é mais a galera do próprio Brasil mesmo, né, porque acho que o gringo é mais Rio, é mais São Paulo, é mais esses locais mais conhecidos, né, então eu não tive nenhum contato, assim, então quando eu vim pra cá foi tudo muito mágico, assim, sei lá, era muito louco, né, e o primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento de pertencimento, assim, falar, pô, eu me sinto em casa. Muito louco isso. Porque você nasce num lugar, você tá muito condicionado a tudo que tá naquele lugar, as pessoas, os relacionamentos, a cultura. Então, meio que você não para pra pensar nessa questão de pertencimento, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que loucura, né? Eu me sinto muito bem, me sinto como se eu estivesse em casa. E realmente é Deve minha ser por casa. conta da chuva, né? Que Curitiba diz que chove pra E caramba. chove também. Não, a galera fala, não, como que você consegue morar aqui? Eu falo, mano, eu sou de Curitiba. Curitiba, o outro apelido da cidade é Chuvitiba, né? Chove mais do que tem sol. Então, a diferença do Brasil é a questão que aqui no inverno é escuro grande parte do tempo, né? Tipo, 4 horas da tarde, pra quem não sabe, né? 4 horas da tarde aqui já é noite no inverno. E começa a ficar dia a partir das 9, né? Então, essa é uma questão que a gente tem no Brasil, onde é muito parecido ali, né? 6 ou 7 horas pra ficar noite. E de dia a mesma coisa. E a questão da chuva, né? Então, e o frio tem também em Curitiba, né? Então, que nem esses dias aí mesmo, eu tava falando com meu pai, tava 2 graus em Curitiba, então, é bem frio, né? Caramba. Então, e outra diferença também é que às vezes semana que vem pode estar calor, né? Aqui não, que é frio, Aqui é frio. sempre. Mas pra mim isso nunca foi um problema, assim, sabe? Acho que sempre foi de boa, assim, nunca foi uma questão a ter um ponto negativo, né? Diferente de você que é carioca, que, pô, solzão torando Eu todo o odiei, tempo. velho. Então. Primeiro dia eu olhei e falei assim, mas o que eu vim fazer aqui, senhor? E você chegou na hora ruim, né? Cheguei em novembro, cara. Dia 28 de novembro, mano. Já na escuridão, Na no breu. escuridão. Eu lembro que eu dormi lá no hostel, lá quando eu acordei, assim, eu olhei pro teto e falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu surfava todo final de semana. Solzão, pá. Tava surfando 2 dias antes, né? Imagina. Chegando aqui 2 dias Choque antes, de tava realidade. surfando. Um choque foi, pra mim foi bem... Então, eu Ah. não tive esse choque, foi bem de boa, assim. E também, pela época que eu cheguei, como foi verão, foi mais de boa, assim, pra você se adaptar, porque daí você vê mais essa transição de temporada, de tempo, como que chama? De tempo, season, Estação. estação, essa mudança das estações, né? Então foi tranquilo. Mas, sei lá, aqui é muito louco, assim, eu gosto muito da Irlanda, assim, não me vejo... Às vezes a gente brinca, assim, de, vamos pra tal lugar, mas com o meu trabalho hoje eu tenho viajado muito e analisado outros países e eu vejo que aqui é bom, sabe? É bom, por mais que tenha essa questão do tempo, o povo irlandês é um povo muito receptivo, muito carinhoso, da maneira deles, claro, né? Sim. Mas é diferente de outras partes da Europa, onde o povo é extremamente grosso, e, enfim, parece que você tá fazendo um favor pra eles, né? Bem complicado. Então a adaptação então foi bem tranquila aqui, Foi de né? boa, não tive nenhum problema. O meu problema foi o inglês. Como é que foi, cara? Porque assim, inglês daqui, pra quem não... Eu não falava nada, né? Eu falava, tipo, bem basicão. My name, from Brasil. Eu lembro, quando eu me mudei pra cá, eu fui pra Ballymun, né? Era eu tinha uma acomodação lá de uma semana. E daí a rapaziada falou, precisa de moeda pra pegar um ônibus, né? Eu cheguei pra mulher pra pedir a moeda, eu não sabia pedir moeda. Foi na base da química, né? Tipo, parecia um gago. Foi dessa forma. Então, tipo, pra mim o principal problema foi o inglês. Porque eu não entendia nada, a galera falava, não entendia nada. Não sabia falar nada, tentava usar ali o Translate.
Mas foi bem complicado. E na escola, eu não sei nem como que eu quero no pré-intermediário, que é, tipo, não é nem o básico. Caraca, velho. Eu acho que eu não tinha vaga no básico. Só que também eu fiquei no pré-intermediário os 2 anos. Mas foi difícil assim pra tu. Ah, porque tu não gostava, né, do inglês, né? Então, nessa época era diferente, não tinha mais gostar ou não, né? Você não tem mais essa opção se você não gosta, né? Já é Você questão tá de dentro, sobrevivência mesmo. você tá dentro da realidade, você tem que se virar. Então, tipo, e eu lembro que quando eu recebi o caderno, o livro da. Eu recebi o caderno, o livro da escola, e eu olhava assim o livro da escola e eu não entendia nada. Nada, nada. Ah, a professora falava, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu só balançava a cabeça, só. Aí tinha os brasileiros na sala, você perguntava, aí você tentava se virar pra falar e tal, mas. E me demorou. Cara, eu comecei a entender o livro 6 meses. Foi quando eu comecei a entender. 6 meses. E pra começar a falar também, foi tipo 6 a 8 meses que eu comecei a me comunicar, entender, falar. E nesse meio termo com o trabalho, como é que você resolveu? Ah, você tá sempre com brasileiro, né? Entendi. Então, tipo, o cara fala alguma coisa, você já pergunta pro teu colega, ó. E aí, quando eu me mudei pra cá, a minha segunda casa, a gente criou uma relação ali muito legal com algumas pessoas, né? E a gente até se mudou depois por uma casa junto, e primeiro trabalho a gente conseguiu todo mundo junto, então isso me ajudou muito nesse começo, né? Então foi o que me ajudou muito. Mas o meu inglês foi desenvolver mesmo depois que eu fui trabalhar na cozinha com os Irish, né? Entendi. Tinha até um dos meus amigos lá, o Jus e tal, na época, que ele era brasileiro, mas, tipo, na cozinha o próprio chefe falava, não, aqui você vai falar inglês, vai se virar em inglês, e que te importe, né, lavando prato, então, ele pedia daí pra você fazer dessert, sobremesa, pedia pra você fazer outras coisas, e você tinha que se virar, né, tinha que dar um jeito. Tu ficou quanto tempo trabalhando na cozinha? Ah, eu trabalhei bastante tempo, foi todo o meu tempo de curso, né, acho que eu fui mudar... Desculpa. Eu fui mudar de área depois que eu peguei meu visto, né? Que daí eu voltei pra minha área de segurança do trabalho. E até foi bom, porque talvez eu não tivesse o inglês também necessário, né? Porque como eu trabalho com segurança do trabalho, é muita coisa técnica, né? Que você resolve, acidente de trabalho, políticas da empresa, procedimentos. Então, é uma linguagem ali um pouco que você já tem que ter um pouco mais. Naquela época não tinha ChatGPT, né? O ChatGPT você para pra ver depois da pandemia ali mais forte, né? Antes você tinha ali, talvez, alguma coisa, uns requisitos, mas a galera passa a usar mesmo, acho que a partir de 2022, 2023, que Por aí. estoura essa... Diria 24, eu acho. Eu não, lembro esses últimos exatamente, anos ainda mais ainda, né? Mas Eu fui descobrir o ChatGPT, acho que foi em 24, não lembro agora exatamente. Acho que foi mais ou menos nessa época que teve aquele boom da IA generativa, que tava todo mundo tentando fazer alguma coisa. Fazendo as imagens. Ah, é verdade. Mas na época eu usava muito o Google Translate. Eu fazia um texto em português, escrevia o texto em português e traduzia. E aí tentava ali corrigir mais ou menos ali. Tinha o Grammarly, chegou a conhecer o Grammarly? Sim. O Grammarly era super bom. Hoje em dia, acho que não sei se os caras não tá falido, porque... Eu acho que eu ainda uso. É verdade, acho que eu tirei e não usei mais. A extensão tá aqui, se funciona direitinho, não cheguei a Mas testar, salvou não. muito o Grammarly ali. Sim. Salvou. Salvou Não, muito. no começo da minha área de segurança foi o que me ajudou muita coisa, escrever muita coisa técnica. Porque, mesmo assim, por mais que você fale, é um outro mundo completamente diferente. Quando você começa a trabalhar com isso especificamente, né, com a linguagem, né? E você é brasileiro, você não tem... Eu tinha meio que um medinho, não muito uma confiança, porque eu tava muito bem em falar, né? Do meu jeito brasileirão, com os erros, com certeza, mas a parte escrita era um problema, né? E foi uma coisa que desenvolveu com o tempo, né? Hoje em dia, acho que eu já tô muito melhor, assim. Mas a gente sempre tá aprendendo também, né? Não é de parte assim, né? Mas não só no inglês, acho que na vida, né? A vida é um aprendizado, né? Como é que foi, assim, o processo pra você conseguir o visto de trabalho? Foi assim... Foi casar. Eu dei o golpe, eu brinco com a minha esposa aqui, a gente não sabe quem que deu o golpe em quem, né? Então foi casar. A gente casou, logo na sequência eu já consegui minha primeira entrevista e consegui o trabalho. Então era só questão mesmo do visto mesmo, né? Porque a experiência eu tinha, né? Aqui na Irlanda, a área de segurança do trabalho é uma área que precisa de profissional, né? Não tem muito profissional. Então E assim, eu já tinha experiência de 5 anos no Brasil, né? Com a parte técnica. É positivo, pô, tinha... No pico da empresa, chegou a ter 5.000 pessoas na empresa. Caramba. Em 3 turnos. Então o negócio era sinistro. Tinha muito acidente lá? Até que não. Parte de tecnologia, né? Não tem muita... É mais controlado, assim. E como a gente tinha certificações ISO, né? São certificações que as empresas buscam para
aumentar ali o nível de qualidade e tal. Então a gente tinha certificação de qualidade, certificação de segurança, tinha certificação de meio ambiente. Você tem empresas externas que vêm para te auditar e auditar o seu processo. Então você tem que ter um processo muito mais estabelecido, muito mais formado e maduro, né? Então, tendo um processo mais maduro, consequentemente os incidentes vão diminuir, né? Os incidentes acontecem, né? Onde você tem um sistema muito fraco, né? Fraco em procedimento, fraco em treinamento, uma cultura fraca em segurança, né? E tem muita diferença daqui pro tem. Brasil? Não, eu falo na cara deles que eles estão engatinhando, né? A segurança do trabalho no Brasil começou em 1960, né? As nossas primeiras políticas de segurança aqui, acho que é 1994, se eu não tô enganado, é a primeira. Então, tipo, só aí você tem um gap quase de 30 anos. E, assim, a segurança do trabalho começou a ser forte aqui a partir do ano de 2000, né? Que daí tem esse boom de construção, né? Sim. Aí construção é BO. É acidente, é problema, enfim. Daí, consequentemente, né? As organizações internacionais começam a cobrar o país. Falam, você tá tendo muito acidente, tem muita pessoa morrendo, tem... Então, consequentemente, ele tem que melhorar essa questão, né? Mas ainda assim, eu acho que a Irlanda tá bem atrasada, assim. E hoje eu trabalho numa empresa que é americana, né? E eu achava que ia ser completamente diferente. Porque no Brasil, a gente olha os regulamentos americanos e a gente fala, porque, né? Mas a Irlanda dá de 10 a 0 nos americanos. Mas uma coisa é o regulamento americano lá nos Estados Unidos, eles vivendo lá nos Estados Unidos, né? Mas é muito acidente. É lá também? Lá é muito mais do que aqui. Então, a gente é exemplo. Então trabalhar no Brasil é mais seguro? Depende. Depende. Vai depender muito. A segurança do trabalho depende de onde você trabalha, depende da empresa que você trabalha, depende com o tipo de empresa que você trabalha. São vários fatores, assim, né? Então... Aí, ó. Não sai desse vídeo, não. Ó. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. O link do vídeo todo tá aqui na descrição desse vídeo. E segue a gente lá nas redes sociais também. Valeu.